Imagine viver em um mundo onde os deuses caminhavam entre os homens, onde rios, tempestades e desertos eram governados por entidades poderosas e onde uma única guerra divina poderia determinar o destino de toda a civilização. Agora imagine que essa guerra não foi travada entre o bem e o mal, mas entre duas forças igualmente poderosas, igualmente determinadas e ligadas pelo próprio sangue. Essa é a história da guerra entre Horus e Sete, uma das batalhas mais longas, violentas e simbólicas de toda a mitologia egípcia. Uma disputa que começou com um assassinato brutal, mergulhou o Egito no caos e colocou frente a frente o Deus do céu e o Senhor das tempestades e do deserto. Mas antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal Entre Deuses e Homens. Aqui nós exploramos as histórias mais fascinantes, misteriosas e épicas da humanidade. E acredite, o que você está prestes a ouvir supera muitas das maiores guerras já imaginadas, muito antes da ascensão dos faraós, quando os deuses governavam diretamente o mundo. O Egito era protegido por Osíris, um rei sábio e justo. Seu reinado trouxe prosperidade, abundância e ordem. Sob sua liderança, os homens aprenderam a cultivar a terra, construir cidades e viver em harmonia. Mas onde existe ordem, também existe quem deseje destruí-la. Entre os deuses havia Sete, irmão de Osíris. Diferente do governante amado, Sete representava as forças indomáveis da natureza. Era o senhor dos desertos, das tempestades de areia, da violência e do caos. Sua essência era tão antiga quanto o próprio universo. Com o passar do tempo, a inveja começou a consumir Sete. Ele observava a admiração que Osíris recebia dos homens e dos deuses. Via o poder do irmão crescer, enquanto sua própria influência parecia diminuir. A inveja transformou-se em ódio. O ódio virou obsessão, e a obsessão levou ao ato que mudaria para sempre a história dos deuses. Segundo os antigos mitos egípcios, Sete elaborou um plano cruel e meticuloso. Ele organizou um grande banquete e convidou diversos deuses. Durante a celebração, apresentou um magnífico sarcófago ricamente decorado. Prometeu que aquele presente seria dado a quem se encaixasse perfeitamente em seu interior. Um a um, os convidados tentaram entrar na caixa. Nenhum servia. Até que Osíris se deitou dentro dela. Naquele instante, Sete e seus aliados fecharam a tampa, prenderam o sarcófago e o lançaram ao rio Nilo. O grande rei havia sido traído, a ordem havia sido assassinada. O caos assumia o controle. Com Osíris desaparecido, Sete tomou o trono do Egito. Os ventos tornaram-se mais violentos. As tempestades pareciam intermináveis. O medo começou a espalhar-se entre homens e deuses, mas a história estava longe de terminar. Ísis, esposa de Osíris e uma das deusas mais poderosas do panteão egípcio, recusou-se a aceitar a derrota. Determinada, iniciou uma busca que atravessou terras distantes, rios perigosos e regiões desconhecidas. Após uma jornada lendária, ela encontrou o corpo do marido. Porém, quando parecia que a tragédia havia terminado, Sete descobriu o que havia acontecido. Consumido pela fúria, ele roubou o corpo de Osíris e realizou um ato ainda mais terrível. Desmembrou seus restos mortais em diversos pedaços e espalhou-os por todo o Egito. Era uma tentativa de apagar para sempre a existência do antigo rei. Mas ela não desistiu. Movida pelo amor, percorreu novamente o reino, reunindo cada fragmento do corpo de Osíris. Utilizando sua poderosa magia, conseguiu restaurá-lo temporariamente. Foi nesse breve momento que ocorreu um dos eventos mais importantes de toda a mitologia egípcia. Ísis
concebeu um filho. Esse filho era Horus, o herdeiro legítimo do trono, o futuro rival de Sete. Enquanto Sete governava o Egito, Horus crescia escondido. Ísis sabia que seu filho seria caçado caso fosse descoberto. Por isso, o criou em segredo nas regiões pantanosas do delta do Nilo. Ali, protegido, Horus cresceu ouvindo histórias sobre seu pai. Aprendeu sobre justiça, aprendeu sobre dever, aprendeu sobre honra, mas acima de tudo, aprendeu sobre a traição. O jovem Deus observava o mundo e via as consequências do reinado de Sete. Via conflitos, desordem e sofrimento. Dentro dele crescia uma certeza. Um dia ele reclamaria aquilo que lhe pertencia. Quando finalmente atingiu a maturidade, Horus apresentou-se diante da Assembleia dos Deuses. Seu objetivo era simples: reivindicar o trono de Osíris. Mas aquilo transformou-se em uma disputa colossal. Sete recusou-se a entregar o poder. Ele argumentava que era mais forte e mais adequado para governar. Os deuses dividiram-se. Alguns apoiavam Horus, outros apoiavam Sete. O conflito político rapidamente tornou-se uma guerra. Uma guerra que, segundo as lendas, durou décadas. As batalhas entre Horus e Sete tornaram-se lendárias. Eram choques entre forças fundamentais. De um lado, a ordem; do outro, o caos. Em uma das batalhas, os dois deuses transformaram-se em enormes hipopótamos e mergulharam no Nilo. Lutaram durante dias nas profundezas. As águas agitavam-se violentamente. Ondas gigantes espalhavam-se pelas margens. Homens observavam aterrorizados. A própria natureza estava em guerra. Sete utilizou toda a força das tempestades. Ventos devastadores cruzaram o deserto, enquanto raios cortavam o horizonte. Horus respondeu elevando-se aos céus. Como um falcão colossal, dominava os ventos e observava o mundo do alto. Os céus eram o campo de batalha. A terra tremia sob o impacto da luta. Mesmo para padrões divinos, a guerra parecia interminável. Nenhum conseguia a vitória definitiva. Uma das batalhas mais famosas ocorreu quando Sete arrancou um dos olhos de Horus. O ferimento tornou-se um dos símbolos mais importantes do Egito. O olho de Horus. Mais do que uma lesão, ele representava sacrifício, resistência e renascimento. Segundo os mitos, o olho foi restaurado por poderes divinos e tornou-se um símbolo de proteção utilizado durante milhares de anos. Mas a guerra prosseguia. Décadas de disputas começaram a desgastar até mesmo os deuses. O conflito afetava toda a criação. A ordem natural estava ameaçada. Diversos julgamentos foram convocados. As divindades reuniam-se para decidir quem deveria governar, mas cada decisão gerava novas discussões. Enquanto isso, os homens aguardavam. A estabilidade do Egito dependia daquela escolha. O futuro da civilização dependia daquela escolha. Foi então que ocorreu um dos momentos mais importantes de toda a mitologia egípcia. Osíris, governante do mundo dos mortos, manifestou sua autoridade. Mesmo morto, sua influência permanecia gigantesca. Sua posição era clara. O trono deveria pertencer a Horus, não apenas por ser seu filho, mas porque representava a continuidade da ordem cósmica. Representava a justiça. Representava o equilíbrio necessário para a sobrevivência do mundo. A decisão finalmente começou a inclinar a balança. Após incontáveis disputas, batalhas e julgamentos, Horus foi reconhecido como o legítimo rei do Egito. O herdeiro havia triunfado. A ordem havia retornado. O caos havia sido derrotado. Mas existe um detalhe fascinante nessa história. Sete não foi destruído
Ele não desapareceu, ele não foi apagado da existência. Os egípcios compreendiam algo profundo sobre a natureza do universo. O caos nunca pode ser eliminado completamente. Ele faz parte da realidade. Por isso, Sete continuou existindo, continuou exercendo seu papel dentro da criação. A vitória de Horus não significava o fim do caos, significava apenas que a ordem havia assumido o controle. Essa visão tornou a mitologia egípcia extraordinariamente sofisticada. Ela não apresentava uma luta simples entre heróis e vilões. Mostrava um universo onde forças opostas coexistem constantemente, onde equilíbrio é mais importante do que destruição, onde a verdadeira vitória não é eliminar o adversário, mas impedir que ele domine tudo. Talvez seja por isso que a guerra entre Horus e Sete continua fascinando pessoas milhares de anos depois. Ela não fala apenas sobre deuses, ela fala sobre nós, sobre os conflitos que enfrentamos diariamente, sobre a luta entre disciplina e impulsividade, entre construção e destruição, entre esperança e desespero, entre ordem e caos. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: Horus venceu, para eu saber que você assistiu até o final dessa jornada épica. E se está gostando desse tipo de conteúdo sobre mitologia, deixe seu like agora mesmo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Inscreva-se e ative as notificações, porque nas próximas histórias vamos explorar batalhas ainda mais impressionantes e mistérios das civilizações antigas, porque enquanto existirem histórias como essa, os deuses jamais serão esquecidos.